Ele achava que era fraco porque sua habilidade era a gula, mas descobre que essa é uma habilidade divina que devora a alma dos adversários e rouba todas as habilidades deles. O episódio começa mostrando um convento onde uma freira está explicando que a deusa Laplace é a criadora do mundo, e que quando deixou esse mundo para trás, ela deu uma bênção para as pessoas, que é as habilidades especiais que elas nascem. Ela pede para as crianças agradecerem a Laplace pela refeição que estão comendo hoje. No entanto, a freira nota que uma das crianças não estava comendo nada, e também estava cabisbaixa. Então, ela se aproxima do garoto e pergunta o que havia de errado. O menino então diz que a deusa era injusta, porque deu aos cavaleiros sagrados habilidades incríveis, enquanto ele só recebeu uma habilidade ruim. A freira então tenta consolá-lo, explicando que há muito tempo, quando a deusa Laplace protegia o mundo, não havia habilidades status e nem monstros. Todos viviam de forma igual. Enquanto a criança chora dizendo que queria ter nascido nessa época, uma outra freira aparece dizendo que procurou Sahara pelos arredores, mas não a encontrou, e saiu correndo para procurar pela cidade. A cena muda para a menina sequestrada do episódio anterior, onde o sequestrador está intimidando ela com chutes e ameaças, querendo fazer ela chorar ainda mais, dizendo que ela vai ser o brinquedo dos cavaleiros sagrados. Quando ele sai dali, Fate aparece na frente da menina dizendo que vai ficar tudo bem. E assim que ele termina de tirar as correntes dela, o sequestrador aparece falando que sempre tem uns idiotas com senso de justiça que tentam ajudar. Fate aponta sua espada para ele, mas ele continua falando enquanto anda em sua direção, fazendo a menina ficar ainda mais assustada, agarrando a camisa de Fate. E enquanto ele pensa que precisa levar ela até um lugar seguro, a espada diz que teve uma ideia. Ela diz que o sequestrador acha que Fate é mais fraco, então eles deveriam tirar vantagem da confiança dele, dizendo para Fate correr com a menina para trás das caixas. E no que o cara se aproxima, Fate empurra as caixas. Ele até consegue desviar, mas Fate surge por cima delas com um ataque, apesar de que isso só causou um arranhão no rosto do bandido. O cara começa a usar sua habilidade de lâmina afiada. Então a espada da ganância diz para ele acertar o sequestrador através da arma. Fate então faz um parkour pulando pela caixa e dando o golpe por cima, quebrando a espada e acertando o bandido. Após ser derrubado, Fate interroga ele perguntando quem mandou sequestrar a criança, e assim que ele diz que não vai dedurar ninguém, Fate enfinca a espada bem no corte que havia feito, perguntando quem foi o lixo que contratou ele. Então ele rapidamente diz que foi Rado, o cavaleiro sagrado da família Vlerick, fazendo Fate ter um choque ao relembrar daquele maldito. Após isso, Fate sai com a garotinha dali, e enquanto caminham, ele ouve o estômago dela roncar. Então diz que vai levar ela para comer algo e pergunta qual seu nome. Ela diz que se chama Sahara, ou seja, é a garotinha daquele convento que estava desaparecida. Depois que ele compra espetinho de carne para eles, ela come chorando porque era a primeira vez dela comendo carne, e por conta disso, Fate dá a ela seu espetinho também. E ao levar ela até a igreja e deixá-la em segurança com a freira, Fate relembra de seu pai e diz à garotinha as mesmas palavras que seu pai havia falado para ele, dizendo que se puder rir das coisas por mais ruins que estejam, um dia a felicidade chegará para ela. E depois de se despedirem, a espada diz que agora ele tem a técnica de espada de uma mão, e explica que com habilidades de técnicas, ele poderá ter artes e técnicas secretas. E no caso da técnica lâmina afiada que ele roubou do sequestrador, ele consegue atacar 2 vezes no tempo de um ataque, fazendo Fate pensar que se o bandido tivesse usado essa técnica antes, ele estaria com sérios problemas. A espada diz que a verdade é que as batalhas dependem de sorte no momento, e que não há garantias de que o mais forte vencerá. Isso faz Fate pensar em ficar mais forte ainda, mais forte ao ponto de vencer sem nunca depender de sorte. E aproveitando o momento, a espada lembra a Fate que amanhã é o primeiro dia de trabalho dele com a família Hart, e pergunta se ele vai com essa roupa esfarrapada que está usando, fazendo Fate entrar em desespero e urgentemente comprar roupas novas. E enquanto isso, no bar que Fate costumava frequentar, um dos clientes está conversando com o dono do lugar, dizendo que Mason-sama foi derrotado por um dragão divino no continente de Galia. Sendo assim, Roxy seria a sucessora na família Hart, deixando claro no diálogo que Mason era o pai dela. O homem continua falando que o pai dela é quem mantinha os cavaleiros sagrados no controle, e que agora sem ele, nem mesmo Roxy será capaz de segurá-los, se referindo aos irmãos Vlerick. No outro dia, Fate caminha pelo distrito dos Cavaleiros Sagrados, chegando até a mansão da família Hart, ficando impressionado com o tamanho do lugar. E perto dali, em uma fonte, ele ouve Roxy chamá-lo, dizendo que estava esperando por ele. Ele fica sem reação, fazendo ela perguntar o que houve. Então ele diz surpreso que não é nada, é só que ela está linda, e por causa disso, ele ficou sem palavras. Ao ouvir isso, Roxy fica surpresa e tímida, com as bochechas coradas. Após isso, ela guia ele pelo lugar, chegando até um túmulo. Ela diz ao falecido pai que aquele é Fate,
e irá trabalhar com eles a partir de hoje, e acha que a casa deles ficará mais animada novamente. Ela então explica para Fate que 5 dias atrás, seu pai encontrou um dragão divino e acabou morrendo. O anime explica brevemente que Galia é um continente dominado por monstros, e um dos grandes deveres dos Cavaleiros Sagrados é contê-los. Roxy diz que esse ano era a vez da família Hart, mas que apesar de ser um trabalho perigoso, não era para ser algo mortal. Ela diz que um dragão divino que nunca saiu de sua toca por mais de 1000 anos aniquilou todo o exército do pai dela. Isso faz Fate pensar consigo que Roxy estava numa situação dessas, e ainda se preocupou com ele, mas mesmo assim, ele não foi capaz de perceber. Ela então se vira para ele e diz que não precisa fazer essa cara, que a partir de agora, eles vão manter essa família animada juntos. Ela pergunta para Fate se pode contar com ele, e ele responde que será um prazer. Então ela estende a mão, e no que ele está prestes a apertar a mão dela, ele lembra da sua habilidade de telepatia, e imediatamente desvia a mão e aponta para um lugar aleatório. E para sorte dele, uma empregada se aproximava, fazendo a situação parecer menos estranha. Roxy apresenta Fate para ela, e ela se apresenta como Haru, a governanta da família. Ela logo diz com uma cara assustadora que ele deve se comportar apropriadamente agora que ele é um servo da família Hart. Mas não demora muito para ele deixar ela louca, porque na primeira refeição dos servos ele estava comendo a carne feito um cachorro faminto, enquanto todos os outros criados estavam impressionados e achando engraçado. Após isso, a cena muda para Fate trabalhando com jardinagem, aparando as plantas enquanto conversa com outros 2 servos. Um deles fala que já se passou uma semana desde que Fate começou a trabalhar ali, e que de começo achou que ele era só um esquisitão que ficava falando sozinho com a espada. Nisso, a barriga de Fate ronca alto, deixando os 2 homens surpresos porque eles tinham acabado de almoçar. Fate então apenas desconversa dizendo que deve ser fase de crescimento. Enquanto interagem, a governanta Haru se aproxima dizendo que Roxy está chamando ele para o chá. E ao chegar lá, Roxy o serve perguntando se ele já se acostumou com o trabalho, mas dessa vez ela chama ele pelo apelido de Fei. Mas Fate fica só pensando que está ficando cada vez com mais fome. Roxy continua chamando ele várias vezes pelo apelido que deu, até que ele relembra de seu pai o chamando dessa forma, mas ele continua perdido em seus pensamentos, ignorando Roxy sem perceber. Ela pergunta o que houve, e ele diz que o falecido pai dele também o chamava assim, contando que seu pai foi morto em uma caça aos monstros após Roxy ter perguntado. Ele então pergunta por que ela está usando Fei, e ela diz que é um apelido para Fate, dizendo que ele é praticamente da família, deixando Fate envergonhado, dizendo para Roxy chamar ele só de Fate mesmo, mas ela diz que se recusa a fazer isso. Nesse instante, ele acaba apagando e caindo no chão. Depois ele acaba acordando em seu quarto e lê o bilhete que Roxy havia deixado para ele, dizendo para ele tirar o dia de folga e descansar direito no próximo dia. Fate pergunta para a espada da ganância o que estava acontecendo com ele, e a ganância responde que a sorte foi lançada, dizendo que uma vez que a gula sente o gosto das almas, não tem mais como parar. Quanto mais ele devorar almas, mais forte vai ficar, e quanto mais devorar, mais fome vai sentir. Sendo assim, ele está fadado a consumir almas até o dia de sua morte. E se ele não comer almas, vai acabar morrendo de fome ou então enlouquecer e atacar qualquer um em seu caminho. A ganância continua explicando, dizendo que quando a fome dele estiver no limite, ficará visível em seus olhos. Então Fate se olha no espelho e vê que seu olho agora está completamente vermelho. E durante aquela madrugada, Fate sai com um capuz e diz que os aventureiros parecem deliciosos, mas num bom sentido, ou nem tanto, já que isso é por causa do aumento de gula que está ativado, sendo isso o motivo pelo qual os olhos estão vermelhos. A ganância explica que o aumento de gula é um poder temporário que permite o uso mais efetivo da habilidade gula, dando a ele visão noturna e a localização das presas pelo cheiro, além da vantagem de que presas com status mais baixos que o dele ficarão paralisadas de medo. É por isso que durante sua caçada naquela madrugada, os goblins estavam todos parados, e depois que derrotar todos facilmente, ele ainda sente que não é o suficiente. Então a espada sugere que ele vá para a floresta dos hobgoblins. Os goblins de lá são bem maiores, mas mesmo assim ele derrota todos com facilidade, enquanto pensa em quantos mais precisa derrotar para se livrar dessa fome. E depois de um tempo, seu olho vermelho some e ele descansa sob a pilha de hobgoblins que ele derrotou. Mas de repente, ele ouve a terra estremecer com estrondos que se aproximavam cada vez mais, até que ele avista um Goblin Rei, e usa sua habilidade de identificar para ver os status do bichão. A espada fala que não muita diferença de status entre eles, então Fate pergunta o que é essa habilidade de regeneração de saúde, e a ganância responde que é uma habilidade que cura as feridas, permitindo continuar lutando mesmo se estiver gravemente ferido. E enquanto Fate observa o Rei Goblin silenciosamente, o monstro se senta e começa a devorar um humano
humano já morto, fazendo Fate quase vomitar. Ele então sobe no alto de uma árvore e pula atacando o braço direito do Goblin, conseguindo cortá-lo. Mas graças à habilidade do Goblin, ele ainda pode continuar lutando e imediatamente ataca Fate várias vezes, fazendo-o desviar. Com isso, a ganância diz que Fate não vai derrotá-lo se só ficar fugindo. Então Fate parte para cima com um ataque direto derrotando o monstrengo. Depois disso, a espada diz que ele pode acessar o primeiro nível dela com os status que tem agora. Basta ele entregar seus status como uma oferenda, que então vai liberar a primeira forma da ganância. Fate pergunta de quanto ela precisa e a espada diz que tem que ser tudo. Fate rejeita dizendo que aí já é demais, mas a espada convence ele falando que se ele não fizer isso, vai perder o direito de usá-la, concluindo que ou ele fica forte sozinho, ou deixa ela forte também e assim eles trabalham juntos. Então ele escolhe dar seus status, e a espada começa seu processo de transformação pegando os status de Fate. Após isso, vemos a nova forma da arma, que se transformou em um arco mágico. A ganância diz para Fate testá-la no Goblin, que estava observando eles há um tempo, falando que ele não precisa se preocupar com as flechas, basta puxar e elas aparecerão, e ele também pode mirar de qualquer jeito que irá acertar, afinal é um arco mágico. Após acertar, ele corta a orelha do Rei Goblin e deixa na porta da igreja, assim eles podem ter uma condição melhor por um tempo. E aqui acaba o episódio dessa semana, mas em breve volto para trazer os próximos episódios. Enquanto isso, você pode conhecer novos animes em outros resumos aqui do canal, é só clicar para dar uma olhada. Então se você quer a continuação e curtiu o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e se quiser sugerir algum anime, deixa aí nos comentários. É isso e até o próximo recap do Tio Wasabi.